E aí, nós estamos falando da sabedoria primordial. Esse tema, ainda que a gente fale assim, meio tem de grande importância. Muito importante. A ciência do budismo é a sabedoria primordial. Esse trono de diamante, realmente alguma coisa. Então nós estamos utilizando isso. Porque o Buda senta no trono do diamante e o Prajnaparamita surge. Aí surge como? Aí como é que surge essa experiência do Prajnaparamita? A experiência do Prajnaparamita surge de um modo tão extraordinário que o Prajnaparamita vai dizer: não há sofrimento. Não há as causas do sofrimento. O Buda diz: há o sofrimento, há as causas do sofrimento, as 4 nobres verdades. Aí o Prajnaparamita, ele vai dizer: não há o sofrimento, não há as causas do sofrimento. Chegou a dona do papai. Aqui é o livro do Beck Rádio. Aí tem os ensinamentos do Buda: o sofrimento, as causas do sofrimento, a extinção do sofrimento e o caminho para a extinção do sofrimento. Aí vem o Prajnaparamita e diz: não há sofrimento, não há as causas do sofrimento, não há extinção do sofrimento, nem caminho. Pense. Aí aquilo já fica estranho. Mas como que é possível? Isso é sabedoria primordial. Então, da sabedoria primordial, na vacuidade, nós não vamos encontrar nem sofrimento, nem causa do sofrimento, nem dissolução do sofrimento, nem caminho para a dissolução do sofrimento. Tudo isso faz parte de samsara, está dentro da roda da vida. Mas no aspecto primordial não tem isso. Eu trago esse exemplo para ver a radicalidade da sabedoria primordial. Sabedoria primordial, não há Buda, não há budismo, não há nada disso. Mas está dentro do budismo. A gente aprende um longo caminho dentro do budismo para chegar no aspecto da sabedoria primordial. Aí também não tem as deidades, isso está além do Vajrayana. Mas aí a gente retorna, a gente reconstrói tudo isso sob condições. Só que a gente reconstrói, mas não fica preso. Aí surgem as múltiplas deidades, surge a Vajrayana, nós nos vestimos de bodhisattvas com a aparência de um tipo ou de outro, entramos naqueles mundos específicos e seguimos por ali. Assim. Mas nós não estamos presos. Esse é o ponto. Então esse é o mecanismo. Agora a gente precisaria saber como é que as coisas são construídas e como é que a gente pode atuar dentro delas sem ficar preso. Então por isso que a gente estuda esses 5 elementos e o caminho do Bodhisattva. O caminho do Bodhisattva e os 5 elementos dão alguma coisa de grande importância. É como se nós voltássemos a um mundo condicionado, entendendo como é que aquilo é gerado e sem ficar preso. Se a gente entrasse no poço da experiência cíclica, no fundo daquilo, e ao mesmo tempo a gente entrasse munido do Prajnaparamita, compreendendo a vacuidade daquilo, sem ficar preso naquilo, mas sem negar aquilo também. Não é uma realidade dual, a gente aceita as múltiplas aparências das realidades, age junto com os seres ali dentro para benefício deles, sem ficar preso. Então esse é o ponto. Então como fazer isso? A chave disso não é conceitual. Esse é o ponto. Então de novo a gente tem que lembrar isso. O processo de entrada ou de saída do poço da experiência cíclica, ele não é conceitual. A gente não entra na experiência cíclica por um aspecto conceitual e nem sai por um aspecto conceitual. O aspecto conceitual é uma linguagem que nós geramos e essa linguagem ela obstaculiza em parte a nossa possibilidade. Ontem eu comecei explicando isso, lembrando o Lung, lembrando a energia, lembrando essa linguagem universal que é a linguagem do Lung mesmo. E aí nós vemos a linguagem formal surgindo. Aí surgem os seres humanos, geram uma linguagem formal, linguagem simbólica, eles dividem o mundo em quadradinhos, e nós começamos a adquirir a
capacidade de gerar personagens para ocupar esses vários lugares, com os sofrimentos específicos desses personagens que nós vamos gerando. Mas isso não é a realidade. Nós geramos uma linguagem para lidar com esses personagens, com as várias circunstâncias. E essa é a linguagem cognitiva que nós estamos operando. Isso se torna tão amplo que parece que tudo é regido e descrito pela linguagem cognitiva. A gente não entende isso. Nesse momento na história da nossa cultura, nós estamos fazendo uma volta muito importante, porque ainda que a gente tenha a compreensão da linguagem cognitiva, nós estamos percebendo o limite disso. O limite dessa linguagem cognitiva já foi trabalhado pelos filósofos muitas vezes, nós temos uma longa experiência já da compreensão desses limites. Mas agora nós estamos nos aproximando da possibilidade de entender esses limites, mas não rejeitar a linguagem cognitiva e ultrapassá-la, entender como que uma linguagem mais ampla pode ser utilizada paralelamente com a linguagem cognitiva. Essa linguagem mais ampla é a linguagem do mundo. Aí eu queria falar um pouco mais sobre isso. Então esse é o nosso tema aqui, seria a introdução ao dia de hoje. Agora começa o tema. Então o tema seria ver como que nós nos engajamos nos universos condicionados, como que nós nos engajamos nos universos puros, nas terras puras, e como que a gente preserva o sentido da liberdade primordial em meio a tudo isso. Então esse é o objetivo. Então vamos imaginar um reino humano. Eu vou tomar por exemplos, vou seguir por exemplos. Vamos tomar o reino humano. Se nós imaginamos como aqui, a Regina estava apresentando a escola e apresentando as compras da escola e de como que a gente pode ajudar a sustentar. Me atrasei um pouquinho, a Regina pegou e começou a dar um ensinamento hoje. Então, aí o que acontece? Nós estamos olhando aquilo. Isso aqui é reino humano, né? A gente faz um esforço, com prestações, com uma coisa, a gente vai indo, vai galgando, chegando a alguma coisa. Os deuses fazem outras coisas. Nós estamos usando o procedimento humano. Aí quando nós fazemos isso, a gente olha. Quando nós olhamos, a gente pode ter engajamento ou não. Esse engajamento significa que a gente passa para a paisagem correspondente ao que foi descrito. Então vocês imaginam, passou um filmezinho com a aspiração que vocês pulassem para dentro da paisagem da escola. A gente pula para dentro da paisagem da escola. Quando pula para dentro, surge o elemento éter associado a isso. A gente pode nem perceber. Mas o elemento éter, o primeiro aspecto do elemento éter é que a nossa mente segue ali dentro. Se nós não pulamos para ali, a nossa mente está dispersa em outras coisas. Se nós pulamos para dentro daquela paisagem, os nossos pensamentos todos vêm ali dentro. Aí vocês estão ouvindo sobre como contribuir para a escola. Aí se vocês penetram dentro daquilo, aí surge, aí o olho de repente para, assim, surge uma ideia. Uma ideia. Isso é o início do processo de renascimento. Tecnicamente, no budismo, começou o renascimento. Quando nós morremos, a descrição dos tibetanos para isso é que a gente vai ao julgamento, aí tem uma série de coisas. Assim. Depois do julgamento, aí tem o veredito. Esse veredito é dado por Yama. Quando esse veredito é oferecido, se a gente não atingir a liberação, não for direto para o mestre, se não tiver essa guru yoga de poder ir direto na conexão com o mestre, aí nós vamos oscilar. Essa oscilação ela é descrita como os seres que são os ajudantes de Yama, eles têm um corpo muito grande, eles nos pegam pelos pés, nos giram. Enquanto eles nos giram, nós estamos olhando
em volta. Aí nós vemos muitas coisas. Vocês imaginem assim, muitas telas de televisão passando diferentes novelas. Vocês estão passando. Cada vez que vocês passam, aí tem um pedacinho do jogo de futebol. E mais um pedacinho. Mas tem os pedacinhos das novelas, dos filmes, várias coisas. E vocês estão girando, de repente, vocês estão olhando só uma tela. Vocês aguardam com a mente uma única tela que vocês veem de novo. Isso significa que vocês estão começando a reencarnar naquele lugar. Aí as outras telas se fecham, vocês pulam para dentro daquela tela e a mente começa a operar a partir daquilo. Isso é tecnicamente o renascimento. Então vocês imaginem assim, aqui nós estamos com a mente girando. Aí a Regina fala aquilo, de repente vocês pulam para dentro da tela que a Regina está oferecendo. Ali dentro, isso ainda é elemento éter. Vocês estão frios. Mas no momento em que as outras coisas se fecham e vocês olham uma única coisa, o elemento éter se completa. Quando o elemento éter se completa, ele se completa pela concentração. A característica do elemento éter é que surge concentração, surge foco. Na sequência surge o elemento ar. Vocês vão perceber direitinho. Vão perceber exatamente. Por quê? Porque o elemento ar, ele vai produzir em nós a expansão do pulmão. Aquilo é bonito de ver. Assim. Eu até aconselho assim, namorados e namoradas observarem isso. No tempo que eu namorava, eu não tinha esse esqueleto. Aí o pessoal olha para ver se está funcionando ou não, dá uma olhadinha como é que o outro está respirando. Aí tem alguma coisa andando. Isso é um truque que eu não deveria revelar. Assim. Os rapazes e as meninas ficam poderosos ao observar isso. Aí, se alguma coisa funciona, o outro... Quando o outro respira, significa que o outro... Aí você olha se ele vai lhe agredir ou não. Porque pode ser isso. Mas se não for esse outro com um sorriso, aí aquilo está fluindo, vamos dizer assim. Então o elemento ar surgiu. É bom que aquilo tenha surgido no reino dos deuses, né? Não no reino dos infernos. No reino dos infernos é igual. Estão falando com alguém, a pessoa coloca ela se crispa, é melhor sair de perto. Por quê? Porque a pessoa renasceu no reino dos infernos. Mas o processo de renascimento ele precisa dos 5 lumes. Primeiro é o elemento éter, que é um foco. Agora vocês vejam a raiva surgindo em vocês. Vejam o reino dos infernos surgindo. Como é que nasce o reino dos infernos? Vocês olham alguma coisa, as outras desaparecem. Aí vocês têm um único foco. O elemento éter apareceu. Segundo aspecto, como se a gente juntasse força. Respira. Surge o lume do elemento éter. Na sequência, surge o lume do elemento fogo. Sente calor. Se aquilo se dá no meio de uma conversa, a pessoa tira o casaco. Sente calor. Aí, na sequência, surge o lume do elemento água. A pessoa não consegue ficar parada. Começa a se mexer. Na sequência surge o lume do elemento terra. A pessoa sente que tem força e que ela vai partir para cima. Isso é o reino dos infernos. Então vocês olhem que nós dividimos a raiva em 5.